Salve, galera ligada no canal Beleza dos Dados, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, bem-vindos a mais uma aula de Databricks e PySpark aqui no canal. Hoje, como prometido na aula passada, é uma aula que vai falar sobre dados ausentes. Na verdade, me ouso a dizer que é um masterclass de como trabalhar com dados ausentes. A grande verdade é que não existe apenas os dados ausentes que aparecem como null ou NA nos seus dados. Existem muitos outros tipos de dados ausentes, como eles podem se comportar como espaços, eles podem se comportar como tabs. Então, eles podem se comportar até mesmo como string vazias. Então, por isso é preciso que você se atente a esses cenários. E eu vou mostrar para vocês maneira de você identificar esses cenários, maneira de você transformar esses dados em nulos para então usar funções de nulos que eu ensinei nas aulas passadas, tá? Então, é uma aula bastante carregada, uma aula bastante densa, mas assista essa aula passo a passo, vá testando o código junto comigo, tenha uma conta no Databricks para testar junto comigo. Você vai ver que no final você vai ter um conhecimento que não se encontra em qualquer lugar. Esse conhecimento que eu estou passando para vocês hoje é um conhecimento que você não encontra em qualquer lugar, não encontra em qualquer cursinho de internet. Esse conhecimento se consegue na prática, na vida real. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Vamos para aula. Beleza, galera, já estou aqui no meu ambiente Databricks. Já criei meu cluster aqui, tá? É só vir aqui, para quem não sabe, e criar novo recurso. É muito simples, tem aula no canal explicando sobre o cluster. Então vamos à aula. Eu criei vários data frames aqui com dados nulos ou até espaço nos dados, como vocês podem ver aqui embaixo, tá? Aqui, enfim, vários cenários interessantes para a gente trabalhar juntos e ver como resolve cada caso. O primeiro caso é um caso que a gente já conversou na aula passada, tá? E no fim eu quero que os outros dados se comportem dessa maneira. Porque essa maneira é a maneira mais simples de você tratar dados nulos quando eles já são identificados pelo Python, pelo PySpark como dados nulos, tá? Então essa é a forma mais simples de se trabalhar quando os dados já estão caracterizados, já estão definidos como nulo. Qual a primeira coisa que eu posso fazer nesses dados? Eu posso começar a identificar eles, tá? E para isso eu posso usar a função ifColumn que a gente já conhece, tá? Que basicamente aqui eu vou fazer tudo em cima do meu dataframe original. Aqui dentro eu não quis exibir para vocês, mas eu tenho o código, que nada mais é que uma série de tuplas, uma lista, e aí sim depois eu crio um dataframe e dou um display. E por que eu não quis exibir para vocês? Porque eu quero que vocês entendam como se isso fosse uma tabela de fato, tá? Então, é uma tabela onde eu não tenho tanto acesso a dados externos, tá? Esse aqui é data underline null, ok. A dados externos, e a partir disso eu consegui trabalhar com eles, tá? Então, posso vir aqui, underline null, tá? E aqui sim, o ifColumn, tá? O ifColumn. Aqui dentro do ifColumn, eu vou criar uma nova coluna, porque eu quero que essa coluna identifique, por exemplo, posso colocar o nome idade. Uma pergunta, tá? Idade é nula, tá? E aí, aqui dentro eu posso... é nula. Fazer com que, agora, eu posso fazer com que ela me retorne uma resposta, sim ou não. É nulo ou não? É nulo ou não? Tá? E a partir disso eu posso depois filtrar apenas os dados nulos. E aí sim começar a trabalhar com esses dados. É uma forma muito interessante de você identificar os dados nulos. Tá bom? Eu posso também usar o drop NA para excluir esses dados. Eu posso usar o fill NA para preencher esses dados. Tá? A gente vai ver todos esses cenários aqui. É importante que a gente veja esses cenários, porque os outros eu nada mais vou que transformar os outros cenários nesse cenário, que é o cenário mais simples de a gente trabalhar. Ok? Vamos lá. Então, para isso eu vou usar a função isNull, tá? E eu já importei nesse meu código aqui todas as funções, então não vai ser um problema para mim trabalhar com a função isNull ou qualquer outra função, tá? Normalmente eu gosto de importar as funções que eu vou usar no código, tá?
Neste caso aqui, como eu vou usar várias funções, tá? É um cenário bem mais específico, que eu tenho que usar várias funções, eu deixo dessa maneira mesmo. Então eu coloquei como df meu data frame, e agora eu posso vir dar um display nele, e ele vai ter mais uma coluna que é idade é nula. Ótimo. Então aqui deu display nos dados e obtenho essa coluna. E claro, a única diferença que está em inglês, eu poderia também fazer um cenário para transformar esses dados em português e não e sim, mas aqui está ótimo, né? Verdadeiro e falso. Aqui é verdadeiro e falso em inglês, então false and true. Então true, os dados sim, é nulo. E aqui falso não é nulo. Então estou analisando essa coluna de idade, então tem um dado nulo na coluna de idade. O que eu poderia fazer agora? Vou criar uma célula acima, pressionei A para isso. Eu poderia agora criar, na verdade irei criar alguma espécie de forma para a gente trabalhar com esses dados, tá? Então vou colocar df é igual a df. Vamos colocar fioNA, né? fioNA. E eu vou colocar um fioNA, vamos lá, acho que aqui tá como long, né? Então não vai dar certo. Eu poderia colocar aqui esse fioNA, tá? Como desconhecido, mas como a variável está com um tipo de dado long, que seria o equivalente a inteiro dentro do Python, tá? E aí o Spark ele tem um comportamento um pouco diferente para variável, para tipo de dados, ele tem mais do que só inteiro, float, string e booleano. Eu poderia agora passar desconhecido, né? Eu não conheço esse valor, mas foge do escopo dessa variável e eu não quero transformar ela em string. Eu acredito que idade, para vários outros cenários, tirar uma média, fazer uma variável somando idade, ou sei lá o que você vai trabalhar, é preciso que ela esteja no formato de número. Então eu vou colocar aqui como 0, tá? Vou fioNA e vou dizer 0. Para isso também eu acho interessante a gente indicar qual coluna a gente quer preencher os dados, senão se aplicar essa função sem explicar a coluna, todos os dados terão essa informação 0. Então ótimo, depois disso aqui eu posso, na verdade eu errei, eu preciso indicar aqui a coluna que eu quero fazer a transformação. Então, primeiramente aqui eu coloco o 0 antes, tá? Opa, 0, vírgula. E no subset eu digo qual a coluna que eu quero fazer isso. Eu acredito que nem precise indicar com call. Vou colocar sem call, mas se você quiser se acostumar ainda mais com o Spark, você pode colocar dessa maneira aqui, tá? Call. Vamos ver se sem call vai. Não faço ideia. Aparentemente vai sim. Vamos lá. E foi. Temos aqui o 0 representando que essa idade eu não sei. Em algum cenário talvez não seja o melhor colocar 0. Mas exatamente como um exemplo explicativo, você vai decidir com seu time de negócio, enfim, com os seus líderes da empresa que você vai trabalhar para saber como lidar com esse cenário, tá? Ótimo. Para fechar, dados completamente null, vamos só fazer mais um cenário aqui. Eu vou precisar rodar de novo o meu data frame aqui, tá? E essa coluna nem preciso rodar agora, então não vou pegar uma coluna para explicar se é null ou não. Eu poderia novamente fazer um filtro nessa coluna. Vamos lá, vamos fazer esse filtro, tá? Então aqui posso vir e colocar que df ponto, posso usar tanto o filter quanto o when, tá? E aqui dentro eu tenho que colocar uma condição que contemple, né? A coluna idade é nula. Então para isso eu vou chamar ela aqui, então call idade é nula, né? E agora eu quero filtrar, o que eu quero filtrar? Se idade é nula for igual a true, né? Então acredito que isso aqui já é o suficiente para nos trazer os dados. Vamos ver se é. Vamos lá, display
Verdade. Olha só, tô falando tudo errado aqui, né? Porque eu tô colocando, primeiramente, tudo dentro de call e não é o certo. Então, de novo, tiro de call, mas dentro ainda de filter, igual. E aí sim, eu coloco a variável, a expressão em string. Olha só. Então aqui, eu retorno apenas os dados nulos. Como aqui só tem um dado nulo, né? Eu não vou retornar muitos dados. Vamos lá, vamos fazer mais dados nulos então, né? Por que não? Vamos pegar aqui, colocar até aqui abaixo de Gabriel, olha só. Então aqui eu vou colocar João, tá? Aqui eu vou colocar Anderson, ótimo. Agora eu tenho mais que um dado nulo. Se eu rodo de novo as colunas que eu... Prontinho, tenho 3 dados nulos, ótimo. Eu já consigo ver apenas os dados nulos. Imagine um cenário que você tem milhões de linhas. Faz todo sentido você filtrar e entender como tratar esses dados. Lembre-se que aqui é apenas um filtro, não estou sobrescrevendo meu data frame apenas com essas colunas, tá? Não é o objetivo aqui. E agora sim, aqui eu vou sobrescrever o meu data frame com o tipo de dado, que nesse caso foi 0. Na verdade, eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer outra coisa aqui, que eu vou excluir esses caras. Que é até horrível de perder dado, nunca é bom, né? Depende muito do cenário, às vezes vai ser o correto a fazer, às vezes não. Você poderia muito bem ter uma base que tem esses dados e aí fazer um join. Existe uma série de coisas que vocês podem fazer. Nesse caso, aí o join você pegaria apenas a idade. Imagina que você tem um ID para João, para Fernanda, para o Anderson. Tem esse mesmo ID em outra tabela e nessa outra tabela você tem, além do nome dele, você tem a idade dele. E aí você substitui. Você vai lá e faz esse join, os lugares que estão nulos você consegue preencher. Então você percebe como há uma série de coisas que você consegue fazer com Python, com Spark, quando você conhece a fundo os dados e tudo mais, tá? Então aqui eu vou colocar para fechar df ponto drop na, tá? E aí tem novamente eu vou usar o subset porque o que acontece? Eu tenho um dado nulo também aqui em cidade, tá? E eu não quero excluir esse dado também. Então eu venho aqui subset e coloco as colunas que eu quero remover esses dados de fato, já que eles são nulos, né? Se você observar aqui novamente, posso dar um display, vai ter mais linhas e nulidade nessas linhas, né? Linhas sem informação. Aqui eu venho idade, tá? E aí falo que eu quero remover na coluna idade os dados nulos e quando eu rodo novamente aqui eu tenho esses dados removidos, tá? Então sempre pense bem antes de remover dados. Elas de cada ações, né? Então a vida de um engenheiro de dados, de um cientista de dados, de um analista de dados envolve muitas decisões que você toma o tempo inteiro. A maioria delas é decisões críticas para o seu negócio e para tudo mais. Então é sempre muito interessante ter total domínio e ciência do que você está fazendo, tá? É uma profissão que também envolve riscos. Beleza, galera. Agora a gente vai para a parte mais interessante ainda, tá? É a parte que os dados estão ausentes. Vocês veem aqui que tem, de novo, a coluna cidade tem dados nulos, sim. Porém, a coluna idade tem dados ausentes de fato. Não existe nada na coluna, mas ele não mostra o nulo. E eu não consigo, eu posso vir aqui e tentar usar o drop NA aqui, não vou conseguir, tá? Então, eu só preciso rodar de novo essa célula aqui, eu vou até deixar o código agora, tá? Mas se eu venho aqui e, olha só, EDF é o nome do meu data frame, igual. Eu só rodei novamente porque eu tinha substituído essa mesma palavra df por esse data frame de cima, então por isso que eu voltei. Então aqui eu posso pegar agora df, que vai ser igual a df novamente, ponto draw. Vamos lá, né? Drop NA não vai excluir. Então tá tranquilo. Drop NA. Venho aqui
E vou colocar um subset, porque eu preciso que exclua apenas, que tente excluir apenas a coluna idade. Idade, tá? Eu executo. E se eu vir novamente aqui, não posso aqui, tem que ser cá embaixo. Tá aqui df.display. Não aconteceu nada. Olha só, as mesmas 4 linhas tem aqui, tem cá embaixo, os dados nulos continuam, nulos ou ausentes continuam aqui. E por que isso? Porque esses dados, de fato, eles não são totalmente ausentes, eles têm conteúdo neles, ou até mesmo tem ausência de conteúdo, mas estão definidos de forma diferente, tá? Então é um conteúdo quase que invisível aqui. Beleza, vamos trabalhar com esses dados e aqui a gente tem algumas formas interessantes de se trabalhar. A gente pode usar a função trim, que está aqui em cima, que ela consegue remover espaços do texto. E antes de usar ela nesses dados aqui, porque só ela não vai nos ajudar, tá? Eu já adianto para vocês. Vamos lá, vamos usar... Eu vou mostrar antes como eu uso a trim para remover dados, espaços, né? Que a origem dela principal é remover espaços. Observe aqui São Paulo como está um pouco afastado, né? Tá bem estranho, né? Rio de Janeiro tem um espaço aqui, Belo Horizonte também tem um espaço no início. Isso foi proposital para mostrar a vocês o funcionamento dessa função. Então eu venho aqui e coloco df, vai ser igual a df ponto with column, tá? Aqui dentro eu vou colocar aqui a coluna que eu quero trabalhar, que eu quero criar. Geralmente o if column serve para você criar uma coluna, mas tem essa técnica que a gente usa. Se a gente coloca o mesmo nome da coluna, que é esse nome cidade, ele vai entender que a gente quer trabalhar nessa coluna. Ele vai sobrescrever a informação nessa coluna. Então é como se a gente estivesse substituindo dados da mesma coluna. Ok, e aí sim eu uso trim, tá? E uso trim na coluna cidade. E se eu rodo isso, tá? Eu sempre pressiono ESC e B para criar uma célula abaixo. ESC porque o que acontece quando ela tá aqui, ela está com na opção de escrever. Então dou um ESC, ela sai da opção de escrever e eu posso pressionar B, posso pressionar A e ele vai criar células para mim acima ou abaixo, tranquilamente. Para apagar eu presso 2 vezes o D, tá? E é isso. É só uma maneira de a gente ter mais agilidade na escrevendo código e tudo mais. Beleza? Agora se eu dar um display, df.display, vocês vão entender para que serve a trim. A trim serve para organizar aqui. Acabou que organizou, mas o som aqui ainda está um pouco diferente. Talvez tenha dado a mais. Será que tem? Talvez tenha, mas vocês observem que Belo Horizonte voltou. São Paulo agora está um pouco diferente. Enfim. Sim, na verdade tem mais espaço aqui. Talvez tenha um tab aqui, ele não conseguiu reconhecer. Acredito que foi isso. Tá bom? Agora vamos para a cidade. Então se eu aplico essa mesma função, inclusive eu vou copiar aqui para agilizar um pouco mais. Criei uma célula abaixo, colei, vou colocar aqui idade. E aqui também idade. Observem. Ele vai de fato remover se há espaços. Porém não vai ser nulo ainda. E por quê? Porque a gente pode ter vai ficar nesse cenário aqui, que eu tenho uma string, só que a string está vazia. E isso aqui ainda é considerado string pelo Python e string pelo Spark, tá? Se vocês observarem aqui, tem até um cenário que é exatamente esse cenário. Olha só, tem uma string, a diferença é que está com aspas duplas, mas é a mesma string, porém sem nenhum conteúdo dentro. Isso aqui ainda é considerado em qualquer linguagem de programação string, tá? Beleza, mas você pergunta, beleza, Ozzy, como é que eu resolvo isso aqui? E para resolver isso aqui,
gente vai precisar, primeiro passo, transformar isso em dado nulo. E aí, vendo o dado nulo, a gente já tem. Os primeiros minutos desse vídeo foi explicando como remover dado nulo. Fica muito fácil. Isso que a gente precisa fazer. A gente vai usar trim, sim. Porém, não só trim sozinha. Tá? A gente vai precisar fazer uso também de outra técnica que vai ser o when, tá? E aí a gente vai conseguir ter o que a gente precisa. Vamos lá. Então vamos ainda utilizar... Deixa eu apagar por enquanto essa coluna, criar uma célula acima. Ainda vamos utilizar o if column e tudo mais. Vamos lá. df vai ser igual a df.if column, tá? Uma vez que temos o if column, a gente coloca então a mesma coluna idade, tá? Idade, vírgula, e aqui nós não vamos de cara colocar trim. A gente vai colocar when, tá? E when a gente teve uma aula, eu não me recordo, mas acredito que foi talvez a terceira aula do curso de Spark que fala sobre o when, tá? Então, e aqui a gente vai chamar a coluna novamente. Qual coluna que eu quero trabalhar, e vai ser idade novamente. Idade. Tá. Agora eu preciso criar um cenário que eu mostre ó, quando essa idade for igual a string vazia, tá? Eu quero aplicar none. O none no Python, ele quer dizer ausência de dados, ele quer dizer nulo, tá? Mas só nesse cenário. É basicamente isso. Então, when a qual idade for igual a uma string vazia, vou colocar a string vazia, a string simples, tá? Então, e aqui tem outro detalhe muito importante. Se eu colocar assim, o none só assim, ele vai dar erro, tá? Porque ele espera que o dado seja uma string. E eu vou colocar então com lit, porque tem que ser um dado constante. A gente fala aqui em Python que é o dado com lit. Beleza? Após isso eu posso vir colocar order, tá? Order wise. E o que é que o order wise vai fazer? Ele vai fazer o oposto. É como se fosse um senão, tá? E aqui é um ponto, né? Não é uma vírgula. Otherwise, o que é que eu quero exibir? Otherwise, a própria coluna, tá? Que é idade. Vamos rodar, vamos ver o resultado. Ele tá dizendo que idade não tá definida porque aqui, ó, eu coloquei idade sem aspas simples. Bom, agora vamos df.display e olha só, agora nós temos os dados nulos, tá? E agora fica muito mais simples tratar. Eu posso muito bem aplicar qualquer técnica, seja de preencher esses dados com algum valor fixo, fill NA. Eu posso remover esses dados com drop NA, tá? Eu posso criar uma média das idades e aplicar essa média junto com fill NA. Agora, assim como nós vimos na aula passada e no início dessa aula, nós temos uma série de possibilidades para a gente aplicar aqui, tá? Então fiquem à vontade para aplicar a sua técnica que você quiser. Recapitulando, o que é que eu fiz? Eu tinha um data frame com dados ausentes, mas esses dados não estavam representados como nulos, como null. Para isso, a primeira coisa que eu fiz foi dar um trim
tá? Aqui na idade, dei um trim. E o trim serve para transformar, caso esses dados não fossem string vazias e tivesse espaços, eu removi o espaço com isso, tá? Após isso, eu apliquei um if column, onde eu peguei when é quando a coluna idade for igual a um string vazia, eu quero que você transforme ela em um dado nulo. Caso contrário, deixe a idade ser idade mesmo, que é o que ela fez nos casos de João e de Ana. Perfeito? Esse foi a forma de excluir espaços vazios, transformando eles em dados nulos, e assim você pode trabalhar com de qualquer maneira que eu expliquei no início do vídeo e nos vídeos anteriores. Agora nós iremos para outro caso, que é quando nós temos tabs nos dados. E se você observou aqui, no caso de São Paulo, no caso de cidade, né, aqui em cima, apesar de ele ter removido os espaços, ele não removeu os tabs, porque tabs é coisa diferente, tree não consegue trabalhar, por incrível que pareça. E aí a gente precisa ter outras formas de resolver. É um pouco parecido, sim, com a primeira forma, mas exige um pouquinho mais de conhecimento em regular expression para isso, tá? Então a gente vai fazer junto aqui. Beleza, eu tenho aqui meu data frame, tá? E ele chama data tab. Eu vou transformar isso aqui em df, então data tab df vai ser igual a data tab, né? Então vou pressionar mais uma vez para ele rodar, ótimo. E aqui a gente vai criar. A gente percebe que nesse caso aqui tudo é string, tá? E que a gente tem também alguns cenários bem interessantes, né? Nós percebemos que todas as linhas estão com tab, né? E dá para perceber pelo espaço excessivo aqui em idade. E temos um dado que está completamente ausente, mas com tab. Olha só, quando eu cliquei aqui 2 vezes, ele aparece, o que não é um espaço, é exatamente um tab. Beleza? E aqui a gente vai agora trabalhar com esses dados. A gente vai de novo chamar o df, porque eu transformei esse data frame em df novamente, tá? E aqui eu vou chamar o if column novamente, porque eu preciso trabalhar column. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente usou no outro cenário, primeiro a gente usou o trim para remover os espaços, transformar numa string vazia e assim aplicar uma função para remover string vazia, transformando-as em none, consequentemente null. Neste caso, a gente vai usar uma função regular expression do Spark para achar esses valores incongruentes e removê-los. E aí sim, com uma string vazia, a gente vai aplicar a mesma técnica que a gente aplicou lá no outro, tá bom? Então essa é a parte fundamental dessa maneira. Imagine que você tem um cenário que você já tentou executar o espaço, não foi, é tab. De novo, essa informação que eu estou passando nesse vídeo é muito importante, você não vê em qualquer lugar, tá ok? Vamos lá. Então aqui eu chamo idade, vírgula, when, na verdade não when, é regex expression, né? E aí a gente tem vários tipos de regular expression aqui, como vocês podem ver, só que eu vou usar essa daqui, que é a replace, tá? Então aqui eu venho e coloco a coluna que eu quero substituir dados, que é a idade. Na verdade, eu quero identificar esses dados e, enfim, substituir. Aqui eu vou usar um conceito que é da formatação de dados, tá? Em Python, tá?
que é esse colocar esse R e em seguida colocar as aspas simples, tá? E agora aqui, esse código que eu vou colocar, vocês não precisam não necessariamente saber disso. Isso aqui trata-se de Regular Expression. E o que é Regular Expression? Dando um overview muito resumido. A partir de um momento na programação, precisou-se entender padrões de texto. Então, muitas vezes a gente precisava detectar texto, coisas em texto, buscar algo em determinado momento do texto. E aí sim criou uma mini linguagem de programação dentro da linguagem de programação. E aí existem várias linguagens e essa linguagem, por incrível que pareça, ela não se conversa. Então, são várias linguagens diferentes de programação dentro da própria linguagem de programação. No caso do Python, a gente tem essa linguagem regex, né, regex, que a gente consegue identificar padrões no texto e muitas vezes, como agora, vai nos salvar. Isso que eu estou falando para ele, eu estou identificando aqui tabs e espaços, tá? E aqui, ou seja, quando eu encontrar tabs ou espaço, eu quero que remova, transformando em uma string vazia. E de novo eu vou usar string simples aqui, aspas simples. Beleza? Aqui é isso que a gente precisa usar, tá? Apenas isso. Eu vou executar separado, então vamos lá, vamos dar Shift Enter aqui para executar. Opa. Tá bom. Ele tá, olha só. Ele tá falando o seguinte, que list object has no attribute with column. Então tá falando que o df aqui é uma lista. Isso é incrível, né? Porque eu acreditei que eu tinha transformado. Vamos ver aqui em cima. Por que está acontecendo isso? Tava o que errado antes? Tava data, tá. Não, é df tab. Eu peguei a lista aqui de cima, né? E aí tô tentando fazer isso ser um data frame e não é. Então só dá um Ctrl Enter aqui novamente. E agora sim vai dar certo. Então vocês perceberam como é que a gente lida com? A gente lê o texto, tenta entender o texto, tenta entender, olhar se o código tá bonitinho, certinho, tá? Aqui no caso o código não estava errado, mas o código anterior estava. Ctrl Enter. Tá bom, vamos lá ver de novo aqui. Agora tá falando que o atributo with column não é suportado. Tá. Eu não tinha colocado. Agora esse erro foi bem mais interessante. Olha só, eu tinha colocado o C minúsculo. Por isso estava dando erro. Tá, aqui tem essa jogadinha do Spark. Isso deixa um pouco chata a programação. Mas tem que ter um padrão bem. Se você colocou que é para ser assim. E isso porque o Spark, nesse caso, ele usa o padrão Camel Case, né? Que é um padrão que é... Camel é camelo, então ele tenta simular um camelo quando você está escrevendo string. Isso sempre você vai começar a string minúsculo aqui e a próxima palavra, a primeira letra maiúscula. Beleza? Depois desse show de informações culturais sobre a programação, agora a gente precisa fazer outra coisa muito importante, que é a mesma coisa, cara, exatamente a mesma coisa que a gente vai fazer. Por isso que eu vou copiar pra gente dar termos finais a essa aula, que é pegar isso aqui. Porque agora é a mesma coisa. Inclusive até exatamente igual. Ó, eu tenho o df, que é o mesmo df de lá de cima, a mesma, porém agora o df é isso aqui, não é mais o de lá de cima. Observem se eu até imprimir agora df.display, olha só, ele ainda está bem com os dados daqui de cima e agora a diferença é que a gente removeu, né, aqueles tabs, tá? Então ele já tem essa aparência muito mais agradável aqui. E agora eu posso transformar os dados nulos em dados de fato nulos. Ó, pressiono isso aqui, ele vai rodar sem problema nenhum. É o mesmo código, eu pego o if column da idade e quando a coluna idade for igual a string vazias, vai ser none. De outro jeito, vai continuar sendo idade. E se eu pego agora df novamente, ponto display, eu terei os meus dados finais.
perfeito, maravilhoso, lindo. Olha só, aqui eu também tenho tab. Vamos ver se é isso mesmo, vamos ver no código original. Tenho sim, tenho tab aqui em cidade. Eu posso vir aqui, ó, pegar este código, vou copiar e vou colocar aqui embaixo. Olha só, aqui. Vou criar... A diferença é que eu vou colocar cidade, então aqui venho aqui e coloco cidade. Aqui também cidade. Rodei. Observem, não fiz nada diferente, só troquei a coluna, copiei o código em outra linha, troquei a coluna. E quando eu rodo, ele funciona. É claro que eu não precisaria ter feito isso em outra linha. Podia muito bem vir aqui, ó, só com esse ponto if colon, colocar aqui e ele também daria certo, tá? Sem problema nenhum. E só para provar para vocês por A mais B, olha só. Eu rodo aqui, ele vai ter todos os erros de novo do data frame. E se eu rodar, olha só, de novo eu vou rodar esse data frame de baixo para vocês verem que os erros persistem. Inclusive tem espaço aqui, tab, né, no caso não é espaço. Tem essa aqui que tem algum tipo de elemento aqui, que no caso é um tab também, mas não tá como um dado nulo. Então eu só fiz o que aqui? Eu só fiz colocar depois do primeiro if column, outro if column. A gente vai ver muito isso em Spark. Também a gente pode ver algo bem interessante com essa barra contra barra aqui e o código embaixo, tá? E aqui uma vez que tem isso aqui seria como se eu tivesse muito código em uma linha e eu queria continuar esse código em outra linha, mas esse código pertence à mesma linha, à primeira linha. Eu faço isso, eu posso rodar. Uma vez que eu rodo isso e eu rodo o data frame embaixo, eu tenho também os mesmos dados perfeitamente, tá? E depois é só rodar para você substituir esses dados por dados de fato nulo, tá? Então aqui, na verdade seria melhor rodar aqui, né? Se eu rodo aqui, eu tenho quem é nulo se aparecendo e eu posso usar drop NA, fill NA, tá? Eu posso criar uma média, preencher com fio NA, tá bom? Então eu espero que essa aula tenha sido relevante para vocês. É um conhecimento muito importante. Resistem isso aqui em algum lugar, em um bloco de notas, existe isso aqui em algum drive de vocês, algo de fácil acesso. Escrevam, pratiquem, exercitem. De novo eu falo, isso aqui você não encontra solto na internet. Então isso aqui vai te ajudar muito em muitos cenários. Talvez enquanto eu fazia esse vídeo você via, pô, isso aqui já aconteceu em algum momento e eu não consegui resolver. Você já tem o norte agora, tá? Então é isso que é interessante nessa nossa carreira de dados, é que a gente sempre está aberto a aprender, buscando conhecimento. Se você chegou até aqui, você está de parabéns mais uma vez. Você conseguiu cumprir uma aula que não é fácil, mas é uma aula muito importante para esse mundo cheio de dados desorganizados, precisando de informações, precisando de um tratamento, e esse tratamento é muito importante também. Falei muito e é isso. Obrigado por chegar até aqui. A gente se vê na próxima aula e continue aprendendo. Keep learning. Tchau, tchau.